No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Acredite, a mim te dá. Opa, tudo bom, pessoal? Obrigado mais uma vez por estar prestigiando o outro ponto de vista. A gente vem hoje falando de um tema que vai ser bem sensível, com certeza, a muitas pessoas e o qual nós damos muita relevância. Nós vamos falar de um assunto que é muito delicado. Muitas pessoas às vezes não falam ou não enfrentam ou não querem nem saber. Nós vamos falar sobre os vícios, né? E o que pode ser feito para ajudar a pessoa que infelizmente passa por algum problema desse tipo. Mas a gente vai falar de vícios e algumas manias. Para não ser diferente, novamente agradecer aqui o Estúdio Rocha e a nossa presidente que está aqui na mesa, Dona Yumi, a chefe. Tudo bom? Bom dia. Vamos lá. Vamos lá? Quer falar alguma coisa? Não, só vou deixar, eu vou lembrar vocês que como nós estamos trabalhando com a linha médica, eu vou deixar um e-mail para quem precisar de ajuda ou quiser contar a sua história. O e-mail é outro.linhamédica@gmail.com, tá? E se quiserem mandar um WhatsApp é 11 99727 9485. Explica para que é. Então, melhor. Que é para, como nós estamos trabalhando com a linha médica, se quiserem mandarem, né, pedirem ajuda, ou contar a sua história, ou por e-mail ou pelo WhatsApp. E toda quinta-feira nós estamos fazendo o trabalho, né, da linha médica às 19 horas. Então, pessoal, esse e-mail é diferente do e-mail que a gente tem, tá? A gente tem outro e-mail que é do podcast, mas para a gente definir melhor o uso e aplicação, a gente está abrindo esse e-mail e esse celular para quem quiser eventualmente compartilhar o seu drama ou pedir a sua ajuda, porque a gente sentiu, assim, pelas mensagens que chegaram até nós, que as pessoas estão tendo dificuldade de mentalizar. Então, o que a gente vai fazer, e vai falar isso com mais detalhes ao longo desses episódios, é que esse e-mail e esse WhatsApp, ele está sendo aberto especificamente para as pessoas que querem ajuda com a linha médica, tá bom? Tá? Então, se você tem algum problema, tá acontecendo alguma coisa com você, manda uma mensagem pelo e-mail ou se não pelo WhatsApp. Não precisa ficar se identificando, conte o que você quiser e no dia que a gente for fazer a reunião, a gente vai dar algumas orientações. Eu acho que talvez assim seja melhor. As pessoas que têm pouco conhecimento, elas podem sintonizar melhor e vibrar junto com a gente, tá bom? Então vamos lá, outro ponto de vista, começando mais uma vez o 14º capítulo, onde nós vamos falar sobre vícios. É uma coisa difícil, uma coisa delicada, uma coisa que é muito séria e às vezes causa muitos problemas. Você quer falar alguma coisa aí a respeito de vícios? Vamos lá. Nós estávamos comentando sobre vícios, né? E quando a gente fala sobre vícios, a gente acaba pensando só em dependência química, né? E como você tinha falado, né? O vício, ele abrange muito mais coisas, né? É isso. Então, tem as drogas, né? Bebidas, jogos, sexo, né? Dentre outros tipos de vícios. A gente vai tentar falar de uma forma mais genérica, mas a gente vai tentar relacionar isso junto com as energias que isso atrai e acabam envolvendo as pessoas, tá bom? O que é importante a gente entender que para nós espíritas, uma coisa é muito clara: tudo na vida tem uma energia.
tudo na vida tem um padrão de energia. Aí o que que acontece? Então, as pessoas que têm vícios ou têm dependências, geralmente elas têm muitos problemas também ligados a outras vidas, a vidas passadas. Então, de novo, pela ótica espírita, para nós é muito claro que nada surgiu pura e simplesmente. Ou seja, você não começa a ter vícios porque você teve algum dia ruim, porque você discutiu com a sua esposa, teve um problema no trabalho, teve uma perda de um ente querido, uma pessoa amada. Ela não é assim. O vício ele tem uma história muito retrógrada, ligada principalmente às suas vidas passadas. Então, por exemplo, de novo, dentro da ótica espírita, para a gente isso é muito comum, tá? Então, de repente, você tem uma pessoa que nunca bebeu. Vamos começar pela bebida, que é mais leve. A pessoa nunca bebeu. E, de repente, ela brigou, minha esposa, tá? A chefe aqui, a presidente, ela brigou comigo e de repente ela ficou chateada e fez uso de uma bebida alcoólica. E até então ela não sentia nada e ela bebeu. O que acontece? De repente, depois desse momento da ingestão dessa bebida, ela começou um processo de dependência. A partir disso, ela começou a tomar dia sim, dia não, uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, começou a tomar todo dia, começou a exagerar na bebida, começou a ficar realmente dependente dela. E a gente sabe que quando a pessoa atinge esse grau, a consciência dela, ela fica entorpecida pela ação química do álcool. E como a gente pode tentar associar isso a essas situações? Então, pensem assim, por exemplo, de novo, pela ótica espírita, isso é muito claro para a gente, tá? Então a gente sabe que a gente teve várias vidas passadas, né? E em um momento dessa vida, talvez, né? Talvez nessa vida, a não sei quantas vidas passadas, eu tinha talvez uma taberna, tá? A Yumi talvez fosse um cliente dessa taverna e nesse dia ela procurou a taberna porque ela tinha perdido um filho na guerra. Ela estava desgostosa, aí veio se consolar lá, que a gente era conhecido, veio lá, tinha os amigos dela, aí ela, eu vou tomar um negócio, e a partir desse dia ela tomou. Nunca tinha tomado, ela tomou. Tá? Aí a situação da perda do filho foi uma coisa que foi muito forte para ela e ela não conseguiu superar. Pouco a pouco ela começou a frequentar de forma assídua a taberna para fazer o consumo de bebida. Nesse momento ela começou a fazer uso mais constante e numa quantidade maior. Ela tinha, sei lá, mais 4 filhos. Ela perdeu um, mas ela tinha mais 4 filhos. E ela tinha o seu respectivo marido. E com o uso da bebida, ela começou a perder a sua consciência plena, deixou de fazer os afazeres do seu dia a dia, começou a não dar mais atenção aos seus filhos, a não dar mais atenção ao seu marido, e a família começou a desandar, ela começou a quebrar a ação da família. E com isso, ela acabou afastando os seus filhos, acabou afastando o seu marido e, de repente, ela foi abandonada pelos amigos, foi abandonada pelos seus pais,
foi abandonada pelos seus irmãos por causa da ação do álcool. E infelizmente, nessa vida, ela acaba sendo uma consumidora contumaz de bebidas alcoólicas e acabou morrendo em função disso, tá bom? Então isso foi uma vida. Nessa vida ela acabou perdendo tudo por causa desse filho que ela amava demais, tal. E assim foi o início de tudo. Você quer falar alguma coisa em relação a isso, Will? Sobre vidas passadas? Então, eu acho que, não, as pessoas acabam vindo, né, tendo a oportunidade de vir, né, para a Terra, para tentar sanar, né, isso que ele tinha em outras vidas. E como você falou, às vezes acaba aflorando aqui também, né, nessa vida atual. Então, a gente sabe que, assim, pelo menos pelos relatos que a gente tem de materiais, né, dentro da ótica espírita, que a pessoa, quando ela fica dependente, então no caso, a presidente aqui numa vida passada, ela teve esse episódio e morreu em virtude desse consumo excessivo. Nós temos o corpo físico e nós temos o corpo espiritual. Ambos se encontram juntos, intimamente ligados. As pessoas que são treinadas, ou as que têm às vezes essa característica e não treinam, mas acontece isso, você tem o corpo físico e o corpo espiritual. Eles continuam unidos, mas é o que se chama de desdobramento. Então você vai ter o corpo físico de um lado e o corpo espiritual do outro. No caso da nossa presidente, que passou essa fase da vida, ela padeceu, o corpo morreu, mas o espírito não. Sabemos que é o espírito que armazena toda a carga intelectual e todas as energias geradas por ações na sua vida. Tá? Tudo. Quantas vidas forem, vai estar tudo armazenado aqui, ó, no seu espírito, tá bom? É por isso, uma prova disso, são aquelas, principalmente as crianças, que têm dons que muitas vezes são inexplicáveis. Crianças com 2, 3 anos que já sabem falar várias línguas, que já sabem desenhar, que já sabem tocar, coisas que estariam fora do padrão. Mas por quê? Porque isso foi trazido no seu espírito. Então, quando ela voltou aqui à Terra, num novo corpo, o espírito dela trouxe consigo toda essa carga, todo esse conhecimento e, por alguma razão, aflorou. Alguma coisa fez com que aflorasse esses que nós chamamos, né, de dons. Então, quem não conhece isso, chama isso de dom. Né? Mas alguma coisa aconteceu para dar o start. Então, de repente, aquela pessoa que fala várias línguas, uma criança que fala várias línguas, de repente a mãe é professora, ou o pai é professor, ou são oradores, são pastores, são religiosos e fazem o uso contínuo da fala. Às vezes esse ambiente favoreceu essa criança a também ter essa prática. Mas no fundo não é isso, tá? Não vamos nem entrar em detalhes, mas o que a gente sabe pela filosofia nossa de que nada é por acaso. Essa criança não veio nessa família por um mero acidente de destino. Existiu uma razão para ela ter vindo nessa família e trazer consigo esses dons. Então vamos voltar aqui para a nossa presidente. Não, então, como você estava falando, ele tem uma história lá passada, né? E você acha que então quando ele você deu o exemplo, né, da pessoa que está mal e acabou começando com uma bebida assim ingenuamente e foi aumentando. Então, como você falou da energia. Então, você acha que com a energia, você baixando a guarda, baixando a energia, isso acaba aflorando? Ou... Então, depende do estágio. Né? Então, quando uma pessoa... Então, por exemplo, faz conta que a nossa presidente aqui teve esse episódio há
300 anos atrás, tá bom? A expectativa de vida eram menores, pouco a pouco foi aumentando, à medida que vieram as novas descobertas, medicações, técnicas medicamentosas, assim por diante. Mas suponhamos que ela tenha passado por isso, tá? Suponhamos que você tenha passado por isso. O que vai acontecer? Uma vez que isso impregna no seu espírito, você não consegue tirar de uma hora para outra. Não consegue. E não é só bebida, nós temos o caso de ódio, de amor, instinto de vingança, assim por diante. Mas uma vez nesse exemplo que foi a bebida, você vai precisar passar por várias outras situações de outras vidas passadas para conseguir fazer o desprendimento. Então, não basta fazer tratamento, várias intervenções, você vai ter um tempo de depuração do seu espírito. É aí que entra a energia espiritual. Então, aquela história, né? Porque acho que somente antigamente se falava muito isso. Não usa droga, porque se você usar uma única vez, você fica viciado. E não é verdade. Não é verdade. A gente sabe que tem gente que usa de forma muito controlada, hoje até terapeuticamente, né? O próprio cannabis hoje, né? Que se usa muito, morfina para atenuar dores, essas coisas. Então hoje a ciência está chegando e começando a fazer um uso terapêutico, né? Mas uma vez que você, nesse episódio, vai há 300 anos atrás, fez uso da bebida, isso te levou a óbito. Você vai ter outras vidas. Outras vidas. Nós não vamos nem nos prender na relação familiar, mas na dependência da bebida. O que vai acontecer? Em média, a gente sabe, pelos estudos, pelas pesquisas que a gente tem, que demora aí 7, 8 encarnações para você depurar esse hábito, o vício da bebida. Ou seja, durante essas vidas, o que vai acontecer quando você morre? O que acontece se você morreu em função da bebida? Você sabe o que acontece? Para onde você vai depois? Vai para um hospital. Hospital espiritual. Que vai tentar ajudar, né, a limpar, a fazer a limpeza. Não, que cuida de pessoas que morreram por esse problema. Sim. Né? Um hospital específico. Né? Então você vai para um hospital onde várias pessoas foram a óbito em função da bebida. E aí o que acontece em relação a isso? De repente, nesse hospital espiritual, você vai conhecer o que nós chamamos de colônias, são cidades específicas. Você vai conhecer pessoas e de repente todas as pessoas que estão lá, elas estão tentando a sua melhora. Mas elas sabem que elas vão ter que passar por várias outras vidas para conseguirem se libertar dessa dependência. E aí o que acontece? De repente lá nessa colônia, você conheceu fulano, ciclano, um grupo de pessoas. Aí esse grupo de pessoas, por um pacto entre eles, falam, pô, a gente podia tentar voltar para a Terra, agora que a gente já está melhor, a gente já está mais desprendido, fortalecido, vocês vão voltar, nós vamos voltar para a Terra e vamos tentar ser amigo, ou talvez familiar, para um tentar ajudar o outro, para a gente não ter esse tipo de problema. Né? E é aí que a gente encontra aquelas heranças kármicas familiares. A gente já tinha falado isso em outros vídeos, de outros problemas, né? Falamos sobre o quê? Depressão, ansiedade, suicídio. Então, existe essa carga, tá? Então, o que acontece? Então, esses amigos que estavam nessa colônia espiritual, que fizeram um trabalho de depuração, um trabalho de limpeza, elas se acharam prontas a voltarem aqui para a Terra para superarem esse problema, tocarem a sua vida e às vezes conseguem se encontrar e constituir uma família, ou às vezes são grupos de amigos, mas muitas vezes essas famílias acabam se constituindo com essas mesmas características. Por isso que é um problema. Tá? Então, às vezes, é comum a gente ouvir falar muito que, de repente, o avô morreu
por cirrose hepática. Aí o filho e a filha morreram por cirrose hepática. Aí o neto, bisneto, tinham um hábito de consumo excessivo de álcool. E assim vai. Então, o que acontece com essas famílias? Elas vão precisar fazer um tratamento espiritual de limpeza. E você sabe como faz isso daí? Por exemplo, você está lá 300 anos atrás e hoje você está tentando se desprender da bebida. O que você pode fazer? Ajudar o outro? Você, o que você pode fazer? Evitar. Mas se você é dependente, como é que você vai... Quem que você tem que contar? Contar com Então, quem? preciso pedir ajuda, né? Para quem? Para os mais próximos. Sua família. Uhum. Sua família. Por isso, se você quer se libertar de um vício, primeira coisa é reconhecer. Primeira coisa do vício é você reconhecer que você é dependente. Senão, o tratamento nunca vai ser efetivo e nunca vai começar de forma mais eficiente. Primeira coisa é isso. Então, o que ele me falou, ela tem que, primeiro, reconhecer. Segundo, pedir ajuda para as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Pô, se a gente sabe que, de repente, hoje nós temos 4 filhos, a Yumi ela tem uma tendência ao etilismo, ao consumo excessivo de álcool. Pô, se a gente fazer uma festa, pô, não faz sentido, né? A gente, só a família, né? Só a família lá, uma festa, uma reunião, tá? Um almoço lá de domingo, a gente dispor de bebida alcoólica. Não faz sentido isso. Mas às vezes a família não percebe, né? Que eu já, Mas assim, é porque não tem o conhecimento. Não, então, porque eu conheço assim famílias super alegres, né? Que se reúnem sempre, são irmãos unidos e eles ficam super felizes que eles passam o domingo inteirinho bebendo, e aí depois contam quantas garrafas foram consumidas e todo mundo fica muito alegre o dia todo. E acabam não percebendo que... E aí e durante a semana tem um dos irmãos assim que acabam todos os dias, ele precisa de uma bebidinha para dormir melhor. Né? Então, mas aí é porque a por isso que a gente está fazendo esse podcast. Um dos objetivos desse podcast é justamente tentar informar, orientar e ajudar no tratamento. A gente não está fazendo isso aqui só para ter like, inscrição, compartilhando. Não é isso. O nosso objetivo realmente, talvez a gente esteja sendo até muito pretensioso, mas com esse pequeno tempo que a gente tem, a gente quer tentar orientar vocês a tentarem ajudar as pessoas, porque nós conhecemos pessoas que passam por esse problema dentro da sua família e a família quebra. A família quebra. Existe uma ruptura na família, as pessoas acabam cada um indo para o seu lado, porque às vezes não aguentam a permanente atenção ostensiva a essa pessoa que é dependente, porque ela precisa de ajuda 24 horas por dia. Essa pessoa tem que estar acompanhada, essa pessoa tem que ter supervisão médicos, de psicólogos, terapeutas, os tratamentos formais e informais é onde talvez aí eu me possa falar alguma coisa. Eu acho que o mais importante, sim, sem dúvida, é a família, né? Eu acho que a família tem que estar lá sempre do lado, e quem acaba acompanhando mesmo sempre, a maioria das vezes, é a mãe, né? Que está lá e para ouvir, para acompanhar no tratamento, na conversa com os profissionais. E além disso, eu acho que o mais importante é a espiritualidade, né, que entra num dos pontos que vai ajudar muito nesses casos. Então, eu acho que é assim, a gente sabe o problema, tá? Que existe. Então, no caso vício, a gente sabe o que está acontecendo. O que a gente precisa saber é o que pode ser feito no tratamento dessas pessoas. Então, eu sei que é difícil entender isso, mas como eu falei, no caso
né, da Yumi. Então, há 300 anos ela teve o início do seu consumo que lhe causou dependência. Lembra que eu falei? 7, 8 vidas, depende de cada um e depende das pessoas que estão à sua volta, mas o desprendimento ele não é rápido. E de novo, o álcool é só um exemplo, né? Nós citamos o quê? Jogos, drogas, sexo, fumo, Cuidar da vida dos outros também. Não, então eu sempre falo para ela, ó, né, nesse trajeto aqui até aqui, eu falo para ela assim: você tem os vícios e você tem as manias, que para mim também é um tipo de vício, mas um vício mais leve. Aquele vício daquela pessoa que, puta, é muito opressora. Quer cuidar da vida de todo mundo, quer se meter na vida de todo mundo. Aquela pessoa que só cuida dos animais e distrata as pessoas. Aquela pessoa que tem apego a, sei lá, arrumar a casa está sempre arrumada. São manias, mas eu acho que é um vício leve, tá? Porque quando a gente fala vícios de uma coisa realmente que é ruim. Né? A gente associa coisas ruins. E manias, a gente se associa a hábitos contínuos, mas que não são assim tão perniciosos, ruins. Né? Mas são hábitos comuns, são hábitos que fazem parte da rotina do dia a dia. Tá bom? Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar. A gente vai falar isso com mais calma, acho que no próximo episódio, porque hoje a gente queria só dar uma mostrada do que acontece, do que pode acontecer. Mas, de novo, é complicado. Então, vícios, primeira coisa, se você quer ajudar ou tem alguém na sua família ou amigo seu que tenha um vício, primeira coisa, essa pessoa precisa admitir. Se ela não admitir, não tem tratamento que possa ser feito para ajudar essa pessoa. Essa pessoa precisa admitir. Ainda mais hoje que existem algumas leis que protegem essas pessoas, né? Então não pode haver internação compulsória, é difícil você conseguir, tem que ter. Existe a possibilidade de internações compulsórias, mas é muito burocrático, né? Mas existe a saída, mas nós vamos focar na parte espiritual. Então é isso. Quando você tem a dependência, coloque na sua cabeça que isso não começou num único ato. Ela não começou hoje. Ela já veio de várias vidas passadas. Pode até ter começado hoje, que é o caso do vício do celular. E que a gente vai dar uma ênfase especial no próprio episódio. Mas no caso de álcool, bebidas, fumo, essas coisas, ela vai ter que passar por várias outras vidas e fazer a depuração. Então, de novo, só para elucidar de forma mais clara, morreu, vai para uma colônia espiritual onde várias pessoas que morreram pelo mesmo motivo vão estar fazendo um trabalho de limpeza, de depuração dessa energia, tá? Aí reabilitados voltam à Terra, aí vai ter mais uma jornada. É isso que eu estou falando, assim, o que pode acontecer, talvez ela melhore, ela faça um uso menor, tá? Mas morreu, vai lá para lá, faz a reabilitação, volta para a Terra, vai diminuindo a dependência, vai diminuindo. É por isso que tem pessoas que falam assim, eu consumo, mas tudo bem, para mim eu paro a hora que eu quiser. E de fato tem pessoas que têm isso, porque elas estão na fase final do seu desprendimento. Qualquer coisa, bebida, droga, fumo, qualquer coisa, tá? Quando ela está na fase final do seu desprendimento, é isso, ela, uma vez por mês, a cada 2 meses, quando dá, tudo bem, isso é um bom sinal, tá? Mas quando a pessoa se liberta totalmente, ela, quando tem contato com alguma coisa que lhe causou problemas em vidas passadas, ela não sente mais. Quando ela se liberta disso, ela não sente mais vontade. Não sente.
Tá? Então, é um processo de evolução, sim, é um processo de desprendimento das coisas terrenas para que ela possa partir para um plano mais elevado. Tá bom? Então, a gente vai dividir esse episódio do vídeo em duas partes, tá? Então, essa daqui é uma introdução e a gente vai falar do tratamento que pode ser feito no próximo episódio. Então, se você conhece alguém ou tem alguém que passa por isso ou quer se informar, acompanhe a gente. Veja o próximo episódio que a gente vai falar sobre o que pode ser feito a nível de tratamento espiritual para ajudar essas pessoas, tá bom? Mais uma vez, queria agradecer sua atenção, aí nos acompanhando. A gente não fica batendo muito nessa tecla, mas os nossos diretores já puxaram o meu nariz, meu ouvido, falam, pede para dar um like, pede para se inscrever, pede para compartilhar. Então, se você gostou, se inscreve. Se gostou mesmo, compartilha, dá o like. O que acontece é que a plataforma ela dá um pouquinho mais de notoriedade pra gente com isso e a gente consegue um espaço maior nessas mídias sociais. Você quer falar então mais uma vez, Ju? Reforçando, né, desses likes da inscrição, porque apesar do Ricardo ter falado que não tem pretensão nenhuma, mas é para ajudar, mas se for para ajudar, nós precisamos desses likes, dessas inscrições, para que possa chegar a maior número de pessoas, tá? E mais uma vez, se vocês precisarem de ajuda, nós estamos aqui e nós vamos estar recebendo pelo WhatsApp, né, o 99727-9485, ou então pelo e-mail, que é linhamédica@gmail.com. E é isso. E até a próxima. Obrigado. E mais uma vez, reforçando, nós estamos no YouTube, Spotify, Podcast Addict, Deezer, Pocket Cast, Castbox, Podbeans e Apple. E nós temos o nosso e-mail para quem quer perguntas sobre outros assuntos. Esse outro e-mail que a presidente falou é especificamente para as pessoas que acham, que acreditam que a linha médica possa lhe fazer alguma coisa. Então nós temos o nosso outro ponto de vista, 87@gmail.com. Esse está sempre ativo. Se tiver sugestões, me mandem aqui pra gente. Agora quem tiver probleminha de saúde, quiser, usa o outro, tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se gostou, dá um like. Se gostou mesmo, se inscreve. Se gostou muito, compartilha e ajuda a gente a ter um pouquinho mais de notoriedade. Tá bom? Outro ponto de vista. Obrigado mais uma vez por você e presidente. Até a próxima. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quantia me te dá.